Olá, sou Ana Evangelina Fernandes, artista visual. Este é o curso Bordando Imagens, Linhas na Expressão Artística Contemporânea. Em nossa primeira aula, falamos sobre as origens do bordado, seu contexto e de como se tornou uma expressão cultural para além do seu uso utilitário ou estético. Nesta segunda aula, vamos falar e mostrar as ferramentas e materiais usados para bordar ao longo do tempo e, claro, quais vamos usar no curso para os fotobordados. Além disso, também vou mostrar como preparar os fios antes de começar os projetos, como organizar, armazenar e, por fim, vou ensinar pontos básicos de bordado com passo a passo detalhado. E então, vamos começar? As agulhas mais antigas que se tem conhecimento foram hastes de ossos, marfim e até de bambu. O design das agulhas continua praticamente o mesmo desde então, uma haste fina com um orifício ou fenda em uma das pontas. Quando os povos primitivos descobriram e aperfeiçoaram o uso de metais, por volta de 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo, as agulhas começaram a ser de ferro. As agulhas conhecidas como as mais antigas de ferro foram encontradas onde hoje é uma cidade no estado da Baviera, na Alemanha, e datam de 3 séculos antes de Cristo. Séculos depois, para as costuras à mão, continuamos com o mesmo formato da ferramenta, mas com materiais duradouros e resistentes. Por exemplo, as agulhas de ouro, na realidade banhadas com ouro, são usadas pelas bordadeiras porque não oxidam. Já os fios de costura evoluíram dos mais primitivos elementos, como tripas e couro de animais, para os mais variados tipos de algodão e fibras sintéticas. Agora vamos saber mais sobre os materiais que vamos usar para bordar as fotografias impressas ao longo das aulas do curso. Linhas de meada, linhas de crochê, linhas de costura, agulhas de costurar à mão. A linha de meada tipo molinet é a mais usada no bordado livre, mas também existem as do tipo perlé ou torsal, mais grossas. A molinet é composta por um fio de 8 metros com 6 fios finos entrelaçados. São fios 100% algodão. As linhas que vamos usar nos bordados das fotografias impressas são as linhas de meada molinet. Também vamos usar linhas de crochê e linhas para costura à mão, porque são fios usados no bordado livre e permitem mais texturas e contrastes de espessuras. Essa mistura de fios proporciona um efeito visual e tátil diferente para o bordado sobre o papel fotográfico ou sobre a imagem impressa em papel cartão, por exemplo. As linhas de crochê 100% algodão são as mais indicadas para o bordado manual e possuem diferentes espessuras dos fios. Os novelos de 40 metros são mais baratos e fáceis de encontrar até em pequenos armarinhos. As linhas de crochê podem ser divididas em 3 espessuras, finas, médias ou torsal. Se você quer bordar fotografias em papel mais fino, mais maleável, como um papel fotográfico, ou de tamanho 10 por 15 centímetros, por exemplo, é melhor optar por linhas de espessura mais finas, como as linhas chamadas Messer. As linhas de costura à mão podem ser as 100% algodão ou as de poliéster. São carretéis com metragem alta, com mais de 100 metros, então são linhas que rendem muito. As linhas de algodão podem ser cores mais opacas se comparada com as de poliéster. A escolha entre uma ou outra dependerá do efeito que se quer dar ao bordado.
No mercado também há as linhas metalizadas. São opções para dar contraste, textura e brilho ao projeto de bordado. Depois de conhecer um pouco mais sobre esse universo de fios, é importante saber também como preparar as linhas para bordar. As linhas de meada pedem um cuidado maior para separar a ponta da peça inteira, por exemplo, em comparação com os fios de novelo ou de carretel. Vou mostrar em detalhe como fazer isso a seguir. Para que a linha não enrosque e faça nós, é preciso puxar o fio de forma lenta e contínua, enquanto se segura o restante da peça pelo meio, na parte da etiqueta, de forma firme, mas sem apertar demais. 40 centímetros aproximadamente, ou a medida do seu antebraço esticada do cotovelo até os dedos, é a medida ideal para o fio que será usado para iniciar o bordado. Maior que isso, acontece de as linhas se enroscarem no avesso da peça bordada. Para separar os fios individualmente do fio mais grosso, depois de cortar o pedaço de 40 centímetros aproximadamente, você separa as pontas e puxa um único fio, da mesma forma que fez antes. Puxa a ponta do fio de forma suave e contínua, enquanto segura o restante entre os dedos. É a melhor forma de evitar nós e desperdício de linhas. As agulhas para bordado tradicional são de metal com pontas arredondadas, porque são ideais para tecidos com tramas abertas. Já para o bordado livre, as agulhas mais indicadas são as agulhas de costura comuns, porque possuem mais opções de comprimento, diâmetro e da abertura do furo para passar o fio. Para bordar sobre uma superfície plana, sem a maleabilidade do tecido, como é o papel da fotografia, essas agulhas são as indicadas. As agulhas de costura comuns têm ponta fina e seguem o padrão de numeração de quanto maior é o número, mais fina será a agulha. As numerações mais indicadas para as linhas que vamos trabalhar nos projetos de fotobordados são as de número 5, 6, 7 e 9. A organização dos fios também é importante antes, durante e depois de cada projeto de bordado. Então confira essas dicas simples, mas que poupam tempo e evitam desperdício. As linhas de meada ficam enroscadas facilmente. Você pode guardar a meada inteira com a etiqueta original ou desenrolar essa meada e guardar nos suportes plásticos específicos, vendidos nos armarinhos, em pacotes de algumas unidades ou em dezenas. Outra dica importante é sempre guardar as etiquetas, porque nelas estão as referências da marca e número da cor. Assim facilita as futuras reposições. Se você preferir transferir a meada para os suportes, é importante recortar ou copiar o nome da marca, da linha e o número da cor e colar na placa de plástico ou até em retângulos de papelão. As linhas de crochê e de costura são mais fáceis de organizar e armazenar. Mantenha a etiqueta da linha colando na parte interna do aro de papelão para ter referência em futuras reposições. As linhas de carretel podem ser guardadas deixando a ponta presa nas ranhuras da base do cilindro, dentro de uma caixa organizadora. Também guarde as etiquetas para manter as informações da marca e número da cor. Nas lojas de armarinho ou até de papelaria, há caixas organizadoras transparentes, onde as linhas ficam bem visíveis, mas você pode pôr em caixas de papelão ou cestos rasos. O importante é manter as linhas sem embaralhar e sem nós, porque levará uma eternidade para separar essa confusão de fios.
Agora chegamos na primeira parte prática das nossas aulas. A partir deste momento, vamos treinar alguns pontos antes de iniciarmos os projetos de fotobordado. Os pontos que vamos aprender nesta aula são os básicos mais usados no bordado livre. Como vamos bordar no papel da imagem impressa, que é uma superfície plana, é preciso fazer um planejamento do risco do bordado para não ter pontos sobrepostos ou perfurações próximas demais, pois vão rasgar o papel. Vamos fazer um gabarito perfurado para bordar sobre as imagens impressas, e por isso é preciso treinar antes os pontos. Separe os materiais que vamos precisar para começar. Papelão fino, porém firme, como os de embalagens de cereais ou papel cartão. Pode-se usar papel craft ou madeira e reforçar no verso com fita crepe ou fita de empacotamento de papel craft. Tesoura, régua transparente, lápis e borracha, base de isopor a partir de 5 mm de espessura, linhas, agulhas, alfinetes longos ou curtos, mas que tenham pinos de apoio na extremidade. Recorte vários pedaços de aproximadamente 10 por 15 centímetros. Vamos treinar um ponto em cada retângulo de papel. Escolha um tipo de fio, linha de meada, de crochê ou de costura e uma agulha. Para as linhas de costura e a linha de meada, com um fio, use agulhas de número 7 e 9. Se usar linha de crochê, use agulhas de número 5. Nas demonstrações que farei nesta aula, usarei linhas de crochê e agulha número 5. Os riscos estão grandes e destacados para que você possa visualizar no vídeo. No retângulo de papel, façam composição de traços, como por exemplo ao redor de uma forma geométrica. Trace linhas retas curtas em várias direções. Apoie o retângulo de papelão na base de isopor e, com a ajuda do alfinete, faça pequenos furos, um furo em cada extremidade da reta. Retire o pino do alfinete e espete em uma rolha, e assim terá uma ferramenta para perfurar com mais apoio e conforto para segurar. Comece a bordar sempre por trás. Puxe devagar a linha e deixe uma sobra de linha de aproximadamente 5 centímetros no verso e segure com o dedo. Ou você pode arrematar a ponta da linha com um pequeno e firme nó. Este é o primeiro ponto que estou demonstrando, chama-se ponto reto. São pontos individuais espaçados, podem ser de tamanhos variados e são usados para traçar linhas curtas. Quando acabar, arremate o restante da linha escondendo por trás dos fios. O segundo ponto é o ponto de alinhavo. Trace uma reta no papelão usando a régua para marcar o espaçamento entre os pontos. O ideal é deixar o mesmo espaçamento entre os furos. Comece por trás, passe a agulha por cima e por baixo, fazendo pontos no mesmo comprimento. Os pontos do lado do avesso devem ser também do mesmo tamanho que os pontos do lado de cima. Esse tipo de ponto é muito usado para dar contornos
tracejados aos traços de uma forma geométrica ou de uma linha. Quando finalizar o ponto, arremate o restante da linha pelo avesso do bordado. Esse é o ponto atrás. Trace uma linha reta. Faça as marcações de distanciamento dos pontos com a ajuda da régua. Perfure o papelão com a super ferramenta do pulo do gato. Comece por baixo, no segundo furo, e então puxe a agulha na reta traçada para trás. Puxe a agulha de novo e um pouco à frente do primeiro ponto, faça outro ponto para trás, introduzindo a agulha no mesmo lugar de onde saiu no segundo furo e siga até completar o traçado. Faça também linhas curvas e formas geométricas. O quarto ponto é o ponto cruz. Trace duas retas paralelas e no espaço entre elas risque pequenos traços retos em diagonal para que fiquem cruzados. Use as marcações da régua para deixar a mesma distância e altura entre os riscos. Perfure o papelão nas marcações feitas. Comece por trás do papel e traga a linha para o lado de cima. Siga bordando os traços riscados. Se começou pela direita, faça o caminho de volta pela esquerda e vice-versa. Atente para manter essa cruzada da linha sobreposta ao ponto já bordado, para que fique um acabamento uniforme. Arremate o restante da linha pelo avesso. Agora vamos treinar o nó francês. Perfure o papel com dois pontos próximos. Para esse ponto, é preciso adaptar a forma de execução, pois o papel rasga se os furos forem próximos demais. Puxe a agulha por trás, no lugar onde será feito o ponto.
Mantenha a linha presa com o polegar e enrole a linha 2 vezes na agulha. Ainda mantendo a linha presa firmemente, enfie a agulha bem próximo ao lugar de onde saiu a linha. Passe a agulha para o lado avesso e arremate. Faça uma amarração no avesso do bordado e corte a linha se for fazer apenas um ponto, ou então passe para o lugar onde será feito o ponto seguinte e repita o processo. O sexto ponto da aula é o ilhós de estrela. Um ilhós consiste em fazer 8 pontos sobre a forma de um quadrado que passarão pelo mesmo ponto central. Com a ajuda da régua, trace um quadrado no papelão. Marque as pontas e depois a metade de cada lado e depois o centro do quadrado. Perfure o papel nessas marcações. Comece por trás, no ponto dentro do quadrado e siga fazendo pontos retos, sempre partindo do centro para as laterais e pontas. Finalize o ponto, escondendo a linha restante atrás dos pontos. Agora será o ponto folha aberto. Faça o contorno de uma folha. Veja o esquema de traços. Dentro da folha estão as linhas que farão as nervuras. Puxe a agulha em A e faça um ponto inclinado até B. Puxe novamente a agulha em C e faça outro ponto inclinado até D. Puxe a linha em E e continue desta maneira até cobrir todo o desenho.
O 8º ponto é o ponto atrás enrolado. Faça uma reta, marque a distância igual entre os furos e comece o ponto atrás até terminar a linha. Agora volte e enrole a linha pelos pontos já feitos, sem perfurar o papel. Você pode também fazer com 2 cores de linha. O 9º ponto da aula de hoje é o ponto treliça, ou apanhado jacobino. Trace linhas paralelas e perpendiculares no papel. Elas vão formar um efeito de aramado. Nos cruzamentos dessas linhas, faça pequenos pontos retos inclinados. Repare no gabarito de furos. Uma variação desse ponto é fazer pequenos pontos de cruz nesses cruzamentos das linhas. Estes foram alguns pontos básicos para iniciar os bordados que vamos fazer nas próximas aulas. Quer saber o que vamos fazer na 3ª aula do curso Bordando Imagens? Dá uma olhadinha. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça agora. Ative as notificações para ficar sabendo das próximas aulas assim que elas forem postadas. Aguardo vocês. Até lá!